Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual Senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opresso. A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual Senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opresso. Mas por favor, respeita meu altar, respeita o povo de santo, eu respeito o seu altar. Mas por favor, respeita meu orixá, respeita o povo de santo, eu respeito o seu altar. A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual Senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opressor. Mas por favor, respeita meu altar, respeita o povo de santo, eu respeito seu altar. Mas por favor, respeita meu orixá, respeita o povo de santo, eu respeito seu altar. Mas por favor, respeita meu altar, respeita o povo de santo, eu respeito seu altar. Mas por favor, respeita meu orixá, respeita o povo de santo, eu respeito seu altar. Boa noite, já estamos aqui há alguns minutos aguardando, né, os amigos comparecerem.
Bom, gente, eu sou o Pai Marcelo Loquinan, mais um programa Firme na Banda. Sua bênção, meu axé. Bom, nós hoje vamos falar de realidades, né, de dentro do terreiro. Como é estar num terreiro, como é estar numa casa de santo. Essa é a intenção do programa de hoje, tá certo? Estou aguardando aqui um pouquinho, algumas pessoas estão entrando. Sueli Costa, a Margarete Silva, a Joyce. Bom, o que acontece? Como é essa questão aí do que eu acabei de dizer, né? Como é estar numa casa de santo, não é isso? Boa noite, Margarida. Cada pessoa, ela tem um propósito, né? Quando ela chega dentro de uma casa de santo, dentro de um axé. Cada um tem uma... Oi, Sueli, boa noite. Que meu Pai Logoedé te abençoe. Cada pessoa tem um propósito quando chega na casa de santo. Algumas, elas chegam, né, por dificuldades, né, algum problema espiritual, alguma coisa, e de alguma forma... Priscila, tudo bem, filha? Boa noite. De alguma forma ela chega no terreiro, às vezes indicada, às vezes ela, até pela internet atualmente, as pessoas encontram a gente, eu digo a gente, zelador de santo, né? A minha casa, a Cabana Espírita Caboclaraí, tem uma página no Facebook, né, e tudo mais, e também tem no Instagram. O Logoedé te abençoe, minha filha. E nós somos, né, vamos dizer assim, vistos de diversas formas, em diversas plataformas diferentes, e assim as pessoas nos encontram e chegam até a gente. E são N motivos, né? N motivos. Oi, André, tudo bem, meu filho? Que Pai Logoedé te abençoe. N motivos para uma pessoa chegar. Oi, Arnaldo, tudo bem? Arnaldo Paulo. Desculpe eu estar interrompendo toda hora, mas é que eu estou aqui vendo as pessoas que estão entrando, né? E estou cumprimentando, tá, gente? E aí as pessoas chegam na nossa casa de diversas formas diferentes, algumas por necessidade. Nossa casa é espiritual, nossa casa de santo, né? E às vezes a necessidade ela é espiritual, porque às vezes a pessoa ela tem a espiritualidade aflorada, e de alguma forma ela fica sabendo, ela descobre, ou porque ela sonha, ou porque ela escuta, ou porque ela enxerga vultos, ou porque alguém diz para ela, alguém que já conhece, alguém que já entende disso, né? Entende o que é a espiritualidade, e aí alguém vai dizer para aquela pessoa, você precisa de um centro. E a partir daquele momento que aquela pessoa chega dentro de um terreiro, ela é recebida, né? Que teoricamente deveria ser bem recebida, acolhida, para que ela possa encontrar as respostas para as dúvidas que tem. Então, assim, a pessoa chegou lá a primeira vez, não conhece nada, né? E aí ela quer saber como é que funciona a casa, como que as coisas acontecem, o que tem ali, o que não tem, como é que é. E aí, o que eu geralmente digo? Primeira coisa é conversar com o zelador daquela casa para ter um mínimo de entendimento, para entender o básico, pelo menos, ou com o zelador, ou com alguém que tenha, né, já algum tempo na religião e que possa esclarecer determinadas dúvidas, certo? Então, assim, eu pelo menos, né, eu procuro receber as pessoas para conversar antes delas irem, né, assistir
qualquer função que haja, né? Qualquer evento. E pode ser, por exemplo, uma consulta, né, com uma das linhas que nós temos na Umbanda. Então, por exemplo, digamos pretos velhos, né, a pessoa pode ir assistir participar, né, de um dia quando houver consulta com os pretos velhos. É uma hora muito boa. Oi, minha filha, tudo bem, Maroca? Logoandete te abençoe. É um momento muito bom, né, quando você chega na casa para assistir uma consulta e participar. Por quê? Porque os pretos velhos, dentro da Umbanda, são entidades extremamente sábias, que confortam, que amparam, que ajudam, que ouvem e dão conselhos. Então, para quem chega e não entende nada, não sabe nada, é muito legal quando você vai no dia de consulta com o preto velho, por exemplo, né? Mas também, oi Jane, tudo bem, minha filha? Que legal que você está aqui. Logoandete te abençoe. Mas também tem outras formas, né? Eu estou dando um exemplo, tá? Mas aí, de repente, a pessoa, no dia que ela, né, resolveu ir conhecer, vai ter uma gira, não é consulta. Tudo bem, vai no dia da gira, mas procura chegar um pouquinho mais cedo, né, para poder conversar, se inteirar de como é que funciona aquela casa ali, ter uma noção das coisas. Geralmente se tem um horário pré-determinado, então a pessoa deveria, né, chegar um pouquinho antes para poder perguntar, conversar, tirar suas dúvidas com alguém. E aí, depois que tudo já foi esclarecido, ela vai lá, oi Paula, tudo bem? Boa noite, que meu pai Logoandete te abençoe. E aí ela vai lá e vai querer assistir a gira, né, para entender, para ver como é. Não é isso? E aí é que vem as dúvidas, né, várias, porque a pessoa não entende, não sabe. Então, o que é legal fazer nesse momento? Muitas vezes a pessoa conversa com quem está ao lado, né, alguém dá assistência, mas nem sempre isso é o adequado, porque às vezes quem está na assistência também não entende direito e vai te dar informações inadequadas e até mesmo informações erradas. Então é bom você esperar, né, finalizar, ou se houver um intervalo, muitas casas têm intervalo, e aí você procura tirar suas dúvidas com algum médium da casa, de preferência algum médium que já tenha mais tempo. Aí você pode perguntar para aquela pessoa: você já tem muito tempo aqui, né, já frequenta e tal, há algum tempo, e assim ele vai te falar se frequenta ou não, né, e você vai esclarecer ali as suas dúvidas. Então esse é o básico do básico, na minha visão, né? Temos também, né, por exemplo, aquele zelador, né, que é de candomblé, que é iniciado em candomblé, embora possa ser uma casa que toca até umbanda, mas o zelador pode ser iniciado em candomblé, como é o meu caso, mas toca umbanda. E aí você pode também querer fazer um jogo de búzios para saber da sua espiritualidade, dos seus orixás, quem é o seu pai de cabeça, quem é a sua mãe de cabeça, que a gente fala assim na gíria, né? Mas na verdade, né, qual é o orixá que rege, né, a sua vida, que direciona os seus caminhos, né? Quem é esse orixá, ou quais são esses orixás, porque sempre você vai ter um pai e uma mãe, né? Oi Wallace, tudo bem? Boa noite. Sempre você vai ter um pai e uma mãe, né? São os orixás, são os seus guias principais, aqueles que te regem, aqueles que te orientam, aqueles que são donos do seu destino.
pai e mãe, ou mãe e pai, né? Não necessariamente tem que vir o pai na frente, né? Não, pode ser a mãe na frente e o pai em segundo, ou vice-versa. Não importa o sexo da pessoa também, tá? Muita gente confunde isso. Ah, eu sou homem, então meu primeiro orixá é homem. Não, pode ser mulher. Ou você é uma mulher e o seu primeiro orixá pode ser homem, tá? Então isso não tem nada a ver. É indiferente isso, em relação ao sexo da pessoa, certo? E o que mais eu posso falar disso? Se você vier, né, a se iniciar no culto ao orixá, certo? Se você vier a se iniciar no culto ao orixá um dia, no candomblé, aí você vai ser iniciado para um orixá, para o primeiro. Então, digamos, eu sou de Logum-Edé, esse foi para o orixá para o qual eu fui iniciado no culto aos orixás. Minha nação é Queto, tá? No candomblé. Então, eu tenho pai e mãe. Meu pai é Logum-Edé, minha mãe é Inhaçã, né? Esses são os orixás, primeiro e o segundo. O primeiro é Logum-Edé, o segundo é Inhaçã. Então, automaticamente, eu fui iniciado para o primeiro, que é Logum-Edé. Mas poderia ser o contrário. Digamos que meu primeiro orixá fosse Inhaçã e o segundo Logum-Edé. Então, eu teria sido iniciado para Inhaçã, certo? Porém, né, isso, como eu disse e repito, não tem nada a ver com o sexo da pessoa, tá? Só para que fique bem claro. Oi, Jana, tudo bem, minha filha? Boa noite. Maria Eduarda, minha filha, Logum abençoa vocês. Logum-Edé abençoe vocês. Então, né, você é iniciado para um orixá, para aquele que é o primeiro, aquele que rege o seu caminho, que direciona a sua vida, o seu destino. Um único orixá, não importa se é homem ou se é mulher, tá? E é uma única vez também. Então, se você foi, no meu caso, vamos falar no meu caso, foi iniciado para Logum-Edé. Aí minha nação é Queto. Mas aí eu resolvo ir para um outro barracão. Logum-Edé te abençoe, Jana. Resolvi ir para um outro barracão. Aí lá não é Queto, lá é Angola. Aí eu vou iniciar de novo? Não vou iniciar de novo. Vou continuar da mesma forma. Continuar cultuando Logum-Edé. Porque eu já fui iniciado. Isso só se faz uma vez. O que vai acontecer é algumas, vamos dizer assim, algumas mudanças, né, nas minhas coisas de santo, né, nos fundamentos. Por quê? Porque Queto é de um jeito e Angola é de outro jeito. Então, estou fazendo, tá, gente? Estou apenas dando, como fala? Meu Deus, suposições, tá? Estou exemplificando. Apenas são exemplos do que eu estou falando. Suposições não. Exemplos. Eu estou exemplificando. Sou de nação Queto, aí eu iniciei para Logum-Edé, e beleza, fiquei lá 5 anos naquele barracão. Mas aí eu resolvi ir para outro barracão, não quis mais, e o outro barracão é de Angola. É diferente de Queto, não é a mesma coisa. Aí eu vou iniciar de novo? Não. Vou continuar sendo de Logum-Edé. Porque você só inicia uma vez, você só nasce para o orixá uma única vez. O que vai fazer, como eu disse, são as mudanças, né, nos meus fundamentos de santo, nos meus ibás, para que naquele novo barracão ao qual eu me encontro, eu possa dar seguimento com o meu orixá Logum-Edé. Ok? Então é uma pincelada muito rápida, só para o pessoal ficar aí atento, né, ter uma noção do que seria. E o que eu quero falar hoje realmente é o seguinte: a pessoa que está dentro já de uma casa de santo, já fazendo parte da casa de santo, ela já está ali naquele barracão,
ou terreiro, como você quiser falar, mas no fim todos são templos sagrados e é a mesma coisa, são só maneiras diferentes de falar. Barracão, terreiro, é a mesma coisa. Axé, uns falam axé, outros falam roça, outros falam barracão, outros falam ilê, outros falam terreiro, outros falam congá, né? Lá no meu congá, na verdade é o altar, né? Que você tem lá dentro do seu terreiro. Mas ainda tem gente que fala assim, congá. Ah, vamos lá no meu congá. Na verdade, ela está querendo dizer, vamos lá no meu terreiro, vamos lá na minha casa de santo. Então a pessoa já é daquela casa, já frequenta ali, né, há um ano. E o que ela faz ali? O que ela está fazendo ali? Qual é o propósito dela ali naquela casa? Né? Qual é a finalidade? Além de, obviamente, né, cuidar da espiritualidade. Porque se você está numa casa de santo, o mínimo que você vai fazer ali é cuidar da sua espiritualidade, desenvolver a sua espiritualidade. Não é isso? Mas você também vai evoluir. Não é só a evolução espiritual que ocorre. Não são somente as entidades que vão ser doutrinadas e tudo mais. Se tratando de uma casa de Umbanda, né? Que são entidades. Não somente as entidades serão doutrinadas e irão também evoluir, não. Principalmente você vai evoluir. Ué, mas como assim? Você vai evoluir espiritualmente junto com as suas entidades, isso é um ponto. Mas você também vai evoluir como ser humano, como pessoa. Porque dentro de uma casa de santo, muitas coisas acontecem nos bastidores, né? E aí é que é a questão. Você aprender a lidar com as situações, né? Oi, Denise, Mutumbá, axé. Tudo bom, irmã? Você aprender a lidar com as situações dentro do barracão, com os seus irmãos de santo, com as pessoas que ali estão. Isto é evolução. Isto é aprendizado. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com um monte de adversidades que acontecem. Porque dentro de uma casa onde tem, vamos colocar, 40 pessoas, muitas coisas podem acontecer, né? As pessoas se desentendem, interpretam mal as situações, cada um é de um jeito, cada um fala de um jeito, né? Cada um entende de um jeito. Então a gente precisa ter cuidado, certo? Não sair logo apontando, julgando, né? Seja lá quem for ou qual situação for. Precisa ter cuidado, ter cautela, sabe? E aguardar, porque às vezes não é aquilo que você pensa. Ou às vezes pode ser, mas você também não tem como saber, não tem certeza. Então, aguardar e observar, essa é a melhor forma. Quando você chega numa casa, já tem pessoas lá de diversas formas diferentes, né? Oi, Wellington, tudo bem, irmão? Boa noite. Wellington Matos, desculpe. Então, quando você chega lá no barracão, naquele terreiro, já tem várias pessoas ali, certo? E cada um é de um jeito. E você chegou ali, tem, sei lá, 6 meses, 1 ano, você está ainda conhecendo aquelas pessoas, certo? Como elas também estão conhecendo você. Então você não pode chegar ali já tirando um monte de conclusões e achando um monte de coisas. Não. Você precisa aguardar com cautela, observar, ouvir mais, né? Porque dessa forma você consegue evitar problemas e errar menos também. Meu preto velho não, isso é uma frase errada. O preto velho ao qual eu sirvo, né? Ao qual eu trabalho com ele me ensina o seguinte: quem fala menos, erra menos. Quem fala mais, erra muito. Então ouça menos, ouça mais
e fale menos, né? Então é isso. Quem fala menos erra menos, quem fala muito erra muito. Ouça mais, fale menos, né? Isso é uma coisa tão simples que muita gente não sabe fazer, principalmente quando se acha dono da razão, quando acha que tem a razão, quando está certo. Aí ela não quer ouvir, ela só quer falar e se posicionar. E às vezes ela está errada. Às vezes ela está errada não, ela está enganada. E com isso comete erros e falhas. Então por isso eu falo, se você está numa casa, você tem que ter cuidado na forma como você se posiciona, na forma como você se dirige aos outros. Certo? E não é só numa casa de santos, é em qualquer lugar que seja com um monte de pessoas ali. Qualquer lugar, até mesmo no trabalho, até na faculdade, na escola, tem 30, 40 pessoas juntas. São várias pessoas pensando de maneiras totalmente diferentes. Cada um tira uma conclusão de uma forma. Então, se você já sair metralhando, falando qualquer coisa sem ter cuidado, você pode ferir pessoas ou ser ferido, né? E pior é quando você leva isso para o coração, não consegue lidar com aquilo e fica amargurando aquilo, sofrendo com aquilo, remoendo, alimentando aquela situação. Às vezes foi há um mês atrás e você ainda está com aquilo dentro de você. Isso não serve para nada. Você não vai evoluir dessa forma, de jeito nenhum. Pelo contrário, é como se você estivesse regredindo. Então, isso é um problema frequente, constante, que nós temos em todos os barracões. Eu tenho isso na minha casa, por exemplo, vivo falando sobre isso com os meus filhos e com as minhas filhas, né? Meus filhos e minhas filhas no santo, para que tenham cuidado, para não ficar achando coisas. E se você está achando, e se você está pensando, procure esclarecer, porque de repente não é o que você está pensando, o que você está achando. Agora, o que a maioria das pessoas fazem, né? Elas se afastam, sabe? De repente aconteceu uma situação que ela não concorda, que ela não, acha que está errado, que ela não aceita. E aí, ao invés de ela chegar e conversar e tentar resolver aquilo ali, mesmo que não seja na hora, que seja, sei lá, meia hora depois ou no dia seguinte, né? Enfim, oi Janice, boa noite. Mesmo que seja assim, beleza, ela vai esclarecer e vai tirar aquele peso e as coisas ficarão leves, mas não. Muitas vezes ela não faz isso. Ela fica aborrecida, fica ressentida, fica magoada e se afasta e deixa de voltar. Aí você tem 3, 4, 5, 6, sei lá, funções na casa, e aquela pessoa que ficou chateada pela situação, ela não vai. Cara, se você faz isso, duas coisas acontecem. A primeira é que não vai resolver, né? Não tem como resolver sozinho. E a segunda, você perde. Você perde a oportunidade de estar ali e aprendendo e vivenciando aquelas coisas, todas aquelas vezes que você não foi porque você ficou remoendo uma situação, amargurando uma situação. Então, isto não é o melhor caminho. Pensa bem, reflita sobre isso. O melhor seria você procurar a pessoa na qual houve aquele desentendimento, ou o zelador, e tentar esclarecer, não é? E resolver. E assim você continuar seguindo a sua trajetória, o seu caminho naquela casa. Porque se toda vez que você tiver um problema, né, com alguém, ou algo que você discorde, você se afasta, caramba, aí você vai perder muito tempo, não é?
Pensa direitinho se não é assim. Vai perder muito tempo que você poderia estar aproveitando. Muitas oportunidades. Enfim, então, eu queria falar sobre isso, estou falando, porque isso é uma coisa que acontece frequentemente na seca, na cabana espírita Cabocoraí, aconteceu recentemente, né? E está sempre acontecendo. Mas cada pessoa ela reage de um jeito, né? Isso é um fato. Mas entendam, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho uma experiência, né? Anos de casa aberta, já são quase 18 anos. Então isso quer dizer o quê? Né? Experiência, vivência. Isso me dá condições e possibilidades de ajudar e de falar para vocês que o melhor caminho é tentar, de uma forma amigável, educada, resolver a situação, conversar, esclarecer. Este é o melhor caminho para qualquer problema. Não é só dentro da casa de santo, tá? Eu estou falando da casa de santo, num grupo de pessoas, e aí, como eu disse, pode ser, né, tem outra religião, numa igreja, né, pode ser no futebol, pode ser, sei lá, na faculdade, né, mas em diversas situações que tenham pessoas, podem acontecer esses problemas. Oi, Alexandre, tudo bem? Boa noite, irmão. Mas isso vale para qualquer situação na vida. Se você tem um problema, a melhor forma é esclarecer, é tentar resolver, é conversar. Porque se você vira as costas, né, ou se você agride, Colofel Lorum, irmão, Motumbá. Se você agride, pode haver retaliação, né? Pode ser agredido também. Então, assim, não é o melhor caminho, certo? Enfim, gente, isso é um pouco, né, do que a gente tem dentro de uma casa. Nós temos muitas coisas dentro de uma casa, muitas situações. Uma outra situação também é pessoas, médiuns, né, dando opiniões, certo? Gente, olha, eu já falei aqui um pouco, né, sobre algumas situações, e se alguém quiser fazer pergunta, tá? Por favor, fique à vontade, tá bom? Eu tô aqui com o celular na mão para poder ficar aí vendo, né, os comentários, e sem problemas, tá bom? Se vocês quiserem aí perguntar, sem problema nenhum, pode perguntar aí que eu vou responder aqui na medida do possível, tá? Uma outra coisa que é muito comum também é aquele médium que está no terreiro, ele tem pouco tempo, vamos lá de novo, né? Vamos dizer aí, vamos mensurar aí 1 ano. Então ele não conhece muito ainda da religião, só tem 1 ano que ele frequenta, né? Começou do zero naquela casa, e aí ele está lá no terreiro e tal, e aí ele tem dúvidas, e aí ele pergunta para um outro médium. Precisa tomar cuidado com isso, porque esse outro médium, talvez ele tenha as opiniões dele formadas, opiniões próprias, e não é bem o correto, o coerente a dizer, né, para aquele irmão que está pedindo ajuda, aquele irmão mais novo. Às vezes não é isso. Então você tem que ter cuidado até com o que você pergunta e para quem pergunta. Na verdade, o ideal é você conversar com o zelador ou com uma pessoa que já está há bastante tempo naquela casa ali, né, que você já sabe que está ali há muito tempo e que segue o ritmo, as doutrinas daquela casa, da forma como aquele zelador ensina. Porque tem muitas pessoas que elas têm suas próprias opiniões em relação a fundamentos ou em relação à religião. E quando você pergunta, ela fala aquilo que ela acha
dela, mas não é de repente aquilo que o zelador te falaria. Então você precisa ter muito cuidado com o que você pergunta e para quem pergunta, para evitar informações desencontradas e principalmente informações erradas, né? Que ainda é pior, certo? Reflitam sobre isso, gente. Deixa eu ver que horas tem. Bom, 8h40, né? Então, nossa live vai até às 21 horas, são 20 horas e 40 minutos. Nós ficaremos até às 20 horas. Estou aguardando aqui alguma pergunta aí de algum irmão, né? Quero dizer que nós estamos com o programa Firme na Banda toda quinta-feira e às 20 horas, tá? Aqui no Facebook. Também tem um canal lá no YouTube, que é o @cabanaseca, que aí todas as lives que eu já fiz até agora, né, eu vou salvando e vou baixando lá no YouTube, e aí ela fica lá e você pode assistir, né, a qualquer momento. Quero pedir desculpas também, né, que na última live, na última quinta-feira, né, na semana passada, eu não consegui transmitir, estava com problema de conexão, e por isso é que eu não fiz a live na última quinta-feira, né? Eu infelizmente, né, não cheguei atrasado e tal, e enfim, e depois fui tentar fazer, mas a conexão estava ruim e não foi possível, tá? Bom, a Priscila fez uma pergunta aqui. Ela gostaria de saber mais um pouco sobre os orixás de herança que carregamos, né? Minha filha, isso é um assunto complexo e na verdade não é esse o tema, né? Eu só dei uma pincelada. A gente até pode falar disso depois se você quiser, mas a gente, se for falar disso, a gente vai sair do foco aqui e vai acabar que eu não vou conseguir esclarecer, né? Porque só tem pouco mais, menos de 20 minutos ainda para finalizar, entendeu? Aí você tem que ser até mais específica na sua pergunta, né? Como assim orixás de herança? O que você está querendo dizer com isso? Eu não entendi exatamente, mas como eu disse, eu até posso responder isso para você na casa, né? Na casa de santo, não por aqui, mas ou até por aqui se fosse em outro momento, mas hoje acho que não é, por conta do tempo que nós temos, porque esse assunto vai gerar outras situações, outras perguntas e vai estender demais, tá bom? Quero aproveitar para falar também, para quem não sabe, quem quiser divulgar, que nesse domingo nós teremos a Firmeza de Carnaval, né? Domingo, não sei, não lembro o dia, deixa eu ver, não sei que dia nós estamos, vamos ver aqui só um minutinho, que eu não lembro. Cadê o calendário? Domingo, dia 23, né? Domingo, dia 23 de fevereiro, nós teremos a nossa Firmeza de Carnaval, às 14 horas. Então, se você quiser participar, né, é só comparecer aqui, lá na Cabana Espírita Cabocoraí. Nosso endereço é Rua Quirino de Carvalho, número 1494, Guaxindiba, São Gonçalo. Tem duas formas de chegar, você pode ir para Alcântara, e aí lá em Alcântara você tem o ônibus 07, que ele te deixa na esquina,
a mais ou menos 50 metros do terreiro, tá? Depois que o ônibus passa embaixo do viaduto de Guaxindiba, ok? É só você contar as ruas. A quarta rua direita é a nossa. Desceu na quarta rua direita, você vai vai entrar nela, vai andar um pedacinho de 50 metros, você vai ver o terreiro do lado esquerdo. Ou você pode ir pela BR-101. Aí você, de ônibus, né? Tô falando aqui de ônibus. Você vai descer na passarela da Adega do Bacalhau, sentido Itaboraí. Tá? Tô falando quem vai sentido Itaboraí. Quem vem de Niterói sentido Itaboraí. Você vai descer na passarela da Adega do Bacalhau e atravessar a pista. Atravessou a passarela, saiu do outro lado, você vai andar na rua que vai estar à sua frente. Frente à passarela tem uma rua. Você vai entrar nessa rua, tem um galpão na esquina, vai entrar nessa rua, e essa rua já é a Rua da Seca, né? A Rua Aquilino de Carvalho. Você vai andar aí 150 metros, vai ver o barracão do seu lado direito. Também é bem rápido, bem fácil de chegar. Ok? Que é mais para falar? Deixa eu pensar. Sim. Quero dizer a todos, né, que após essa gira de carnaval, a firmeza de carnaval, nós vamos interromper os trabalhos, tá? Por conta da quaresma. Algumas casas cumprem quaresma, outras não cumprem, mas nós cumprimos. Então a gente vai parar esse período que vai, né, nessa última gira agora, no domingo, falei agora dia 23, né? E só retorna, né, as funções na sexta-feira santa, com a lavagem de cabeça de todos os filhos e daqueles consulentes que também querem participar dessa lavagem de cabeça. Não tem problema, eu faço também. E no sábado, no dia seguinte, sexta-feira santa, aí depois a gente tem o sábado de aleluia, né? Então no sábado de aleluia aí nós temos a gira que a gente reabre, né, após a quaresma, tá? Na casa de santo. Então esse é o nosso cronograma, ok? Normalmente nesse período a gente faz algumas funções internas, né? Quando é o caso também. A Maria de Fátima está dizendo que ela mora distante, que ela é de Resende e que lá quase não tem centro espírita. Então, Maria de Fátima, mais um motivo, né, para você tomar cuidado, né, se você for conhecer alguma casa e tudo mais, tomar cuidado, já que são poucos terreiros, né? Então, assim, de repente, sabe-se lá se o local é de alguém confiável, né? Se tem conhecimento ou não. Então é bom você pesquisar antes. E se você chegar a ir e tudo mais, né? Procure ir com cautela, com calma, não já mergulhando de cabeça e tudo mais, como muita gente faz. Tem pessoas que são afoitas, né? E vai devagar, vai com calma e vai observando mais antes de fazer qualquer coisa, né? Mas só como visitante. Isso é um conselho, né? Porque a gente sabe que as coisas hoje dentro da espiritualidade estão muito complicadas, tem muita gente fazendo loucura com a vida dos outros, muita maluquice, e infelizmente a gente acaba se prejudicando. Não é isso? Bom, gente, por hoje eu acho que a gente pode encerrar, tá bom? O assunto foi bem básico, bem simples, mas para muita gente que está iniciando, né, que está começando, que não tem noção, com certeza vai esclarecer algumas dúvidas, né, certamente. E eu espero, né,
poder, de alguma forma, ter ajudado aí as pessoas que estão iniciando na religião. Tá certo? Vou ficar por aqui e, embora a Casa de Santo vai fechar nesse período de quaresma, eu vou continuar com as lives às quintas-feiras, tá bom? Então, se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos firme e forte com o programa Firme na Banda. Tá certo, gente? Obrigado aí pela presença de vocês, principalmente aqueles que ficaram até o final. Informo que, né, se Deus quiser, na próxima quinta estamos de volta. Sua bênção, meu axé, firme na banda. Valeu, gente. Boa noite. Logum Edete te abençoe, minha filha. Beijo, Priscila.